Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está reunindo o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Queridos irmãos e irmãs, desde já, quero desejar a cada um de vocês um Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e felicidade. Então hoje vamos continuar as palestras de Frei Inácio Larrañaga. Eu vou falar sobre o filho, retrato de sua mãe. De Maria sabemos pouco. O Novo Testamento é parco em notícias referentes à mãe. E embora sintamos sua presença no Evangelho, sua figura perde-se na penumbra. Temos que caminhar por entre as deduções e intuições para captar a pessoa e a personalidade da mãe. Apesar dessa precariedade de informações, dispomos de uma fonte segura de investigação, seu próprio filho. Todos nós somos um produto das inclinações e tendências combinadas de nosso pai e de nossa mãe, transmitidas pelas assim chamadas leis mendelianas. Os caracteres, tanto fisionômicos quanto psíquicos, transmitem-se de pais para filhos, em forma de códigos genéticos no interior da célula do óvulo a uns filamentos chamados cromossomos. Cada cromossomo, por sua vez, é formado de pequenos elementos unidos em forma de corrente. Esses pequenos elementos unidos em forma de correntes são elementares, chamam-se genes, e são os portadores dos caracteres dos pais. Esses genes, formando diferentes fórmulas ou combinações genéticas, são o que determina grande parte dos traços fisionômicos, assim como as tendências psicológicas transmitidas pelos pais e herdadas pelos filhos. Não se sabe ainda qual o secreto, o mistério pelo qual os cromossomos paterno e materno formam um código genético, mas sabemos que, por esses códigos, os caracteres dos pais chegam aos filhos. Ora, Jesus Cristo não teve pai, no sentido genético da palavra. Em seu caso, a transmissão e recepção dos traços fisionômicos e psicológicos realizou-se por um só canal, proveniente de uma única fonte, sua mãe. De acordo com isso, a semelhança física entre mãe e filho deve ter sido enorme. As reações e comportamento geral devem ter sido muito semelhantes na mãe e no filho, o que, por outro lado, vislumbram-se claramente nos evangelhos. Como era Maria? Basta olhar Jesus. O filho foi a cópia de sua mãe, sua fotografia, sua imagem exata, tanto no aspecto físico como nas reações psíquicas. Nos evangelhos, há outros aspectos muito interessantes para saber de forma dedutível quem e como foi a mãe. Em primeiro lugar, Jesus é o enviado que, antes de proclamar as bem-aventuranças, viveu-as ele mesmo até as últimas consequências. Em segundo lugar, Jesus foi o filho que, desde pequeno, foi observando e admirando em sua mãe todo esse conjunto de atitudes humanas, humildade, paciência, fortaleza, que depois haveria de expandir em forma de exclamações da montanha. Digo isso porque sempre que Maria aparece nos evangelhos, é como as características descritas no Sermão da Montanha: paciência, humildade, fortaleza, paz, suavidade, misericórdia. Todos nós somos de alguma maneira o que foi nossa mãe. Uma verdadeira mãe vai recriando e formando o seu filho de alguma forma à sua imagem e semelhança quanto a ideias,
convicções e estilo vital. Jesus deve ter tido uma impressão muito forte ao ir observando desde seus primeiros anos e também admirando sem querer, imitando aquele silêncio, aquela dignidade e paz. Aquele não se impressionar com as adversidades. Para mim é evidente que Jesus, consciente e inconscientemente, percebendo ou não, nada mais fez na montanha do que desenhar aquela figura espiritual de sua mãe, que lhe surgia das profundezas do subconsciente, alimentado pelas lembranças que datavam de seus primeiros anos. As bem-aventuranças são uma fotografia de Maria. Avançando por entre as penumbras das páginas evangélicas, vislumbramos um impressionante paralelismo entre a espiritualidade de Jesus e a de sua mãe. Maria, no momento decisivo de sua vida, resolveu seu destino com a palavra faça-se. Jesus, quando chegou a sua hora, resolveu o destino de sua vida e a salvação do mundo com a mesma palavra faça-se. Essa palavra simboliza e sintetiza uma vasta espiritualidade que abarca a vida inteira com seus impulsos e compromissos na linha dos pobres de Deus. Quando Maria quer expressar sua identidade espiritual, sua personalidade diante de Deus e dos homens, usa aquelas palavras: sou uma escrava do Senhor. Quando Jesus se propõe como uma imagem fotográfica para ser copiado e imitado, usa as palavras manso e humilde. Segundo os exegetas, as duas expressões têm o mesmo conteúdo, mais uma vez dentro da espiritualidade dos pobres de Deus. Maria afirma que o Senhor destronou os poderosos e elevou os humildes. Jesus diz que os soberbos serão abatidos e os humildes exaltados. Desses e de outros paralelismos que se encontram nos evangelhos, poderíamos deduzir que Maria teve uma influência extraordinária e determinante na vida e na espiritualidade de Jesus. Que muito da inspiração evangélica se deve a Maria, como fonte longínqua, que a mãe foi uma excelente pedagoga, e que sua pedagogia consistiu não em muitas palavras, mas em viver com suma intensidade uma determinada espiritualidade, da qual seu filho ficou impregnado desde menino e que, afinal, o Evangelho é, em geral, um eco remoto da vida de Maria. Meus irmãos, mais uma vez, shalom para vocês, um Feliz Natal, que Deus o abençoe.